Olá! Nesta aula iremos verificar o funcionamento do monitoramento web. O monitoramento web é um recurso utilizado pelos ABICs para verificar a disponibilidade de uma determinada URL. Com ele é possível a gente obter a velocidade e o tempo de resposta de acesso a um site. Ele é ideal para verificação de aplicações web. Então a gente consegue fazer monitoramento de sites, monitoramento de uma aplicação que esteja rodando no servidor web. O que a gente pode monitorar? Sistemas web imprescindíveis para a empresa. Então, por exemplo, você pode monitorar a intranet da sua empresa, algum sistema de emissão de nota fiscal, sistema de estoque, qualquer tipo de sistema rodando na sua empresa no formato web. Você pode também fazer a verificação do tempo de login nesses sistemas, tempo de inserção de dados de um formulário no banco de dados. Então, você pode criar robôs para fazer esses testes automáticos para vocês. E a gente também pode monitorar erros de retorno do código HTTP, entre outras coisas. Então, nós temos algumas dependências a instalar. Então, por exemplo, necessário pacote libcul-dev no CentOS ou libcul-gnu-tls-dev no Debian. Na nossa instalação do curso, a gente já fez a instalação via pacote, então você não vai precisar resolver essas dependências. Eu coloquei esse slide aqui. Se você quiser instalar os ABICs via source, você vai precisar dessas dependências e compilar os ABICs com a opção with libcul. Então, o que a gente precisa saber? Para você fazer o monitoramento web, você precisa entender o código de status da HTTP. Geralmente essa informação aqui é desenvolvedores que têm mais conhecimento, mas você pode obter essas informações em dois links que eu vou deixar no próximo slide. Então aqui tem alguns exemplos do código de retorno, o status HTTP. 200 é ok, quando você acessa um site, se ele tiver aquele conteúdo, o servidor vai te responder com o código 200. 404, not found. Quando o servidor web não encontrar aquele recurso, geralmente você já deve ter visto uma mensagem com esse número, 404. E 500 é o erro interno do servidor. Geralmente, por exemplo, quando o servidor não conseguiu pegar a informação que você está desejando buscar, ou faltou memória no servidor, ele também não conseguiu utilizar algum tipo de recurso. Então, apenas para vocês verificarem aí, experimentar no navegador, colocar um endereço aqui que não existe. Então, por exemplo, vamos pegar aqui no nossos ABICs mesmo. Os ABICs, aqui eu coloquei index.html, não existe esse recurso, então ele vai dar o not found. Aqui ele não apresentou o código do erro, mas vamos fazer aqui um teste via linha de comando com wget -s http vou colocar aqui mesmo localhost /abics /index.html. Bom, ele vai retornar aqui, a requisição foi enviada, aguardando resposta, a 404 not found. E aqui também ele já informa, erro 404 not found. Bom, então aqui estão as informações sobre os códigos. Vocês podem consultar essas informações nesses sites. Ele vai estar todas as listagens dos erros de status HTTP. Então agora a gente vai criar um cenário web para a gente fazer o monitoramento nos ABICs. Então a gente vem aqui no host desejado, eu vou fazer no nosso host chamado curso. Aqui tem web, essa coluna web, e criar cenário. Nós criaremos um novo cenário. Vou colocar o nome aqui de Google. A aplicação aqui, você pode criar uma nova. Vou colocar aqui uma nova aplicação, chamar web. Intervalo, vou diminuir para 30 segundos para ser mais rápido. Aqui nós não vamos utilizar nenhum tipo de variável, autenticação. E o agente aqui vai ser os ABICs.
Por quê? Você pode utilizar qualquer outro tipo de agente. Isso daqui é apenas para o seu servidor web identificar quem que está acessando o determinado recurso. Então, por exemplo, antes do Zabbix ter implementado o agente Zabbix, quando você ia analisar lá o tráfego da sua rede e fazendo algumas requisições, o seu proxy sempre identificava, tem muita requisição vindo do navegador, por exemplo, Chrome 38.0. Então, isso daí confundiu o administrador, né, do proxy, do seu firewall da rede, porque ele imaginava que era um usuário normal. Então, já como você vai identificar ele como um Zabbix, aí ele já vai observar, opa, esse daqui é um agente de monitoramento, então não tem problema ter esse tanto de requisição, né? Isso se for muita, ok? Bom, então aqui eu já tenho o meu cenário criado, eu preciso obrigatoriamente criar um passo para esse cenário. Então a gente clica aqui em passos e vamos colocar aqui, ó, acesso ao site Google, o nome do passo. Clicar em adicionar, ó, acesso ao site Google. A URL aqui eu coloco http www.google.com.br. O timeout de 15 segundos já é o padrão e o código de status requerido. Por isso que eu falei que é importante vocês entenderem esse status, porque às vezes você não quer monitorar para saber se ele está ok, você só quer saber se o retorno foi 400. Então, eu quero monitorar se ele estiver ok. O retorno 200, clico em adicionar. Agora eu posso adicionar o meu cenário. Ok? Então tem duas formas de a gente fazer o monitoramento web. No dashboard ele já vai informar aqui para a gente, ó, grupo monitoramento web, grupo de hosts, ó, tem o nosso host curso. E aqui na aba também, ó, monitoramento web. Então aqui já tem o nosso cenário, ele ainda não verificou. O que ele vai fazer? Para a gente verificar o monitoramento, né? Acessar o menu monitoramento web, ele vai mostrar aqui para a gente o nosso cenário. Se a gente clicar aqui, ó, ele já vai mostrar que ele já fez o primeiro monitoramento, né? Ó, ele já tem a velocidade e o tempo de resposta. Ok? E o nosso gráfico do monitoramento. Ele já vai começar a coletar. Deixar ele coletando aqui, eu vou explicar uma coisa interessante para vocês. Sempre quando a gente cria um cenário web, né, com alguns passos, ele cria para a gente alguns itens. Né, ó. Eu vou vir aqui para vocês verem. Ó. Ele não vai aparecer para vocês aqui os itens, mas ele mostra aqui para a gente quando a gente vai criar uma trigger. Ó. Quando a gente for criar uma trigger, ele vai aparecer aqui para a gente. Ó. Selecionar, ó. Tá vendo? Ó? Velocidade. Velocidade de download, ó. Velocidade de download. Tempo de resposta também, né? O código de resposta e o tempo de resposta. Então você pode colocar aqui, ó, se ele for diferente de 200, então vamos fazer uma trigger aqui, ó. Fazer essa trigger aqui, ó, response code, ó. Ó, response code, se ele for o último valor não é, vou colocar aqui, o último valor recente não é 200, né? Vou colocar assim. Se ele não for 200, então vou colocar aqui, ó, 100, vou colocar aqui acesso ao site Google. Né? Se a resposta for diferente de 200, né? Ele vai te alarmar. Vou adicionar aqui, colocar aqui como atenção. Então a gente já tem essa trigger aqui, ó. No curso, colocar qualquer trigger. Então acesso ao site Google já está aqui. Vamos verificar lá no nosso monitoramento web? A gente pode diminuir aqui, né, para 30 minutos, 15, 1 minuto. Ó.
Que aí tem pouco tempo aqui ainda, né? 5 minutos. Na média, ele fez ainda só uma verificação. Pronto. Agora já atualizei aqui, ó. Então você vai vendo que o último, ó, média, o máximo. Então, a velocidade, né, o tempo de resposta, né, quanto tempo que ele está respondendo para você acessar o seu site. Então é isso. Deixa eu só configurar aqui agora. Vamos modificar aqui nossa trigger. Vou colocar aqui se ele for diferente de 404, só para ele alarmar a nossa trigger, né? Vamos verificar se ele vai fazer isso. Aqui em dashboard. Ó, ele está sempre pegando 200, ó, o tempo de resposta, né? Então ele já cria esses itens aqui para a gente também, ó, o web, ó. Ele só não exibe para a gente lá, mas a gente consegue, o mesmo gráfico que a gente vai verificar aqui, ó, são com os dados que ele já foi armazenando do monitoramento web. Ok? Então, na visão geral aqui, ele vai verificar. Se for diferente, ele já vai alarmar. Então, como nós simulamos que o código de resposta era diferente de 404, né, de 300, e ele já alarmou, né, porque isso daqui foi uma simulação que nós fizemos, né. Colocamos aqui na trigger se fosse diferente de 404. Então, vou voltar aqui. Vamos voltar a nossa trigger aqui para diferente de 200, né? Se for diferente de 200 é porque o site pode estar fora, né? Então, vou atualizar e vamos aguardar aqui para ele voltar a ficar verdinho, que aí o nosso monitoramento está finalizado. Ele já coletou, agora é só a gente aguardar aqui então no monitoramento a trigger, né, ler aquela última informação para ele voltar a ficar verdinho e sumir aqui do nosso dashboard, né? Pronto, aqui no nosso dashboard principal já sumiu. Só a gente esperar aqui agora a nossa visão geral atualizar. Pronto, já atualizou, ficou verdinho. Então é isso, monitoramento web também, outro monitoramento bastante simples. Logicamente tem como a gente personalizar ainda mais, né? Fazer outros passos, fazer passos de login, de fazer uma verificação se existe alguma expressão, né, no site, algum termo. Só que isso fica para um curso mais avançado. Para esse nosso curso iniciante é o suficiente.